Primeiro ponto, o Cruzeiro não é mais do Ronaldo. A SAF agora pertence a Pedrinho, que pra gente fazer aqui um paralelo, tá? Seria o Celso Rigo cruzeirense, um empresário com muito dinheiro que está disposto a colocar dinheiro no seu time do coração, não como um investidor normal, como é o Celso Rigo, mas sendo dono da SAF, tendo seus interesses. E o cara tá tentando injetar toda a grana que tem para formar um time competitivo e vencedor. Como isso afeta o Grêmio? É simples. As tentativas feitas pelo Tricolor, pelo menos até o presente momento, de sondagens, de jogadores procurados, elas estão esbarrando sempre no mesmo nome, ou pelo menos encontrando sempre o mesmo interessado, o Cruzeiro. O Grêmio fez contato por alguns jogadores nesta janela já, que está por vir. Gabigol, por exemplo, uma oportunidade de mercado por conta da situação dele no Flamengo, foi procurado pelo técnico Renato, também foi procurado pelo Cruzeiro, que estava injetando dinheiro numa possível negociação. Claro que tem Corinthians, outros interessados, mas estava lá a Raposa. O Grêmio fez contato por Matheus Henrique, jogador formado na categoria de base do Grêmio. O Tricolor sondou, afinal de contas existiam alguns empresários, alguns rumores de uma possível volta do Mateuzinho, o São Paulo interessado. O Grêmio foi lá dar uma olhadinha. Quem estava lá? O Cruzeiro. O Grêmio também foi atrás de outra possibilidade que se aventava na janela, que era Paulinho, saindo do Corinthians, ficando livre no mercado, procurando uma nova casa. O Grêmio foi e encontrou o Cruzeiro. O Cruzeiro não estava simplesmente nestas negociações, o Cruzeiro está jogando uma grande rede ao mar para tentar pescar os melhores jogadores. E esses são alguns exemplos de tentativas que o Grêmio fez e acabou esbarrando no mesmo interessado ou no mesmo concorrente, que é o time mineiro, que é o Cruzeiro. O Tricolor tem uma dificuldade financeira grande a partir de agora. Pegou o dinheiro, né, da televisão, aquele dinheiro que foi antecipado pela Rede Globo, que era uma quantia que seria o grande trunfo do Grêmio nessa janela de meio de temporada, mas agora ganhou um problema novo, que foi o prejuízo gerado pela enchente. E precisa administrar isso. Esse prejuízo não é só estrutural, ele é logístico. O Grêmio está longe de Porto Alegre, tem gastado demais, tem, né, o custo de estar longe da sua base, e isso vai tirar poder de investimento do Tricolor. E mesmo o investimento que ficar à disposição, ele talvez não seja tão forte quanto poderia ser. Ter um time milionário, um time com um dono disposto a gastar, pode ser um desafio a mais para o departamento de futebol. Estrategicamente, a direção gremista já admite que pode diminuir o número de reforços no meio do ano. O Grêmio trabalhava com uma ideia de 3, quem sabe até 4 novos jogadores agora, na janela de julho. Esse número deve cair. O Grêmio já fala em 2 atletas e a gente sabe que o objetivo principal é contratar do meio para frente. Importante, 2 jogadores não contando os já contratados, tá? O Rodrigo Caio e evidentemente o Gemerson, os zagueiros. O Grêmio está pensando em mais 2 jogadores, que são um atacante e um jogador de lado de campo. Um cara que o Grêmio namora, sonha, mas dificilmente vai acontecer, até as informações é que já está praticamente descartado, é o Michael, né? O Cruzeiro também está interessado no Michael, diga-se de passagem. Então assim, o Grêmio está buscando esse perfil de atleta, um resolvedor de jogo, um cara que possa desembarcar no Rio Grande do Sul ou qualquer local em que o Tricolor esteja para resolver os problemas do Renato, mas vai ter grandes dificuldades. Primeiro, pela escassez de verba, pelas dificuldades financeiras e agora também pelo grande concorrente que o Cruzeiro virou. O Cruzeiro classificado, primeiro lugar, Grupo B da Copa Sul-Americana, e agora é aguardar o sorteio da segunda-feira, que não vai dar para saber muita coisa, porque o Cruzeiro ele está garantido como o primeiro do grupo. Mas o sorteio ele vai dizer o seguinte: quem do pote 1, que são os primeiros colocados, vai enfrentar de cada playoff. O playoff vai compor o pote 2, só que do playoff tem apenas 2 jogos definidos. Red Bull Bragantino e Barcelona de Guayaquil, do Equador, Atlético Paranaense e Cerro Porteño. Então não dá para saber todos os confrontos da próxima fase e muito menos das oitavas de final. Isso só vai ficar definido quando terminar
o grupo C da Copa Sul-Americana, o grupo C da Copa Libertadores. Aí tem que pegar a pontuação. Então, por exemplo, a não ser que o sorteio já fale que o Cruzeiro vai pegar o playoff tal e esse playoff está definido entre esses dois, Red Bull Bragantino e Barcelona de Guayaquil, Atlético Paranaense e Cerro Porteño. Fora isso, vamos ter que aguardar aí o início de junho, quando vai terminar a fase de classificação da Copa Libertadores e também da Copa Sul-Americana. Mas, em termos de Sul-Americano, o Cruzeiro só volta a pensar em agosto e até lá, muita coisa para acontecer. O time já treinou nesta sexta, treina neste sábado e aí fecha a preparação para o jogo de domingo, 6h30, Morumbis contra o São Paulo. É foco total no Campeonato Brasileiro. Sobre o jogo diante da Universidade Católica, o Gabriel Veron, ele atuou por mais de 70 minutos e o Veron, ele reclamou ali de uma cãibra, mas nada demais. Ele vai ficar à disposição aí normalmente, deve treinar nesta sexta na Toca e já estava até previsto isso também do Gabriel Veron, primeiro jogo dele como titular. Ele correu muito e aí, claro, agora ele tem que se recuperar, mas é opção aí para o Fernando Seabra no final de semana. De qualquer forma, vamos aguardar o último treinamento neste sábado na Toca da Raposa 2 e aí o Cruzeiro, ele fecha a preparação para este compromisso diante do São Paulo. O mercado do Cruzeiro é que segue agitado. Cruzeiro trabalhando, o Alexandre Matos, CEO do futebol. Ontem, no nosso dia de jogo, a gente trouxe algumas informações importantes. E, por exemplo, o agente do Yerry Mina, zagueiro, ele estará no Brasil na próxima semana. E aí, o Cruzeiro terá um encontro com o staff do jogador. O agente do Mina, o irmão do Mina também é quem cuida das situações do atleta. E o Cruzeiro, ele vem conversando já há um bom tempo sobre esta possibilidade. É um desejo, o Alexandre Matos quer muito o Mina, tem 29 anos, até num primeiro momento ali se pensando em uma permanência na Europa, mas esse cenário hoje é mais difícil, menos provável. Então, o Mina, ele terá um encontro, o staff do jogador, com o Alexandre Matos. Tem outros clubes do futebol brasileiro interessados, mas hoje no Brasil, se o Mina decidir voltar à América do Sul, se ele decidir jogar no Brasil, o Cruzeiro é muito forte nesta história para contratar o zagueiro, repito, de 29 anos, e é um nome experiente que chegaria para agregar e muito ao sistema defensivo do Cruzeiro. Vamos seguir acompanhando sobre essa história do Mina, o colombiano que está na pauta do Cruzeiro. Muita gente me mandou aí durante os últimos dias sobre o Matheus Pereira e até repercutindo uma entrevista que ele deu a Itatiaia falando sobre alguns ajustes para serem feitos, e a informação que a gente tem, e desde o início da semana, é que tudo foi apalavrado, só que tem a questão de passar isso tudo para o papel, né? Detalhes contratuais, ajustes. É uma negociação também que tem o Al Hilal na outra ponta da história. Então, a última informação que eu tive é que segue tudo dentro do previsto e a ideia, claro, era fechar todas essas arestas, todas essas partes para que pudesse assinar o mais rápido possível e ser anunciado, mas tudo em tempo ainda, até porque o Matheus Pereira, ele está emprestado até o dia 30 de junho, então é aguardar esses detalhes, esses ajustes aí para se passar para o papel, e quando tudo estiver pronto, o Matheus vai assinar, mas é uma negociação que todas as partes aí já apalavraram toda a questão, o salário do Matheus, a compra junto ao Al Hilal. Então, pro Matheus assinar esse contrato que vai até meados de 2026, com quem a gente conversa, todo mundo muito na expectativa de sacramentar, claro, isso logo, porque quando envolve Arábia e etc., é importante acertar tudo, passar para o papel,
para que assine, e aí o Cruzeiro vai fazer o anúncio desta contratação. Matheus Pereira, que vem se destacando e muito neste início de temporada. Antes da partida decisiva pela liderança do Grupo B da Sul-Americana, o goleiro Cássio foi apresentado à torcida celeste no Mineirão, com mais de 55 mil cruzeirenses presentes. O camisa 1 vestiu a camisa azul pela primeira vez e recebeu o carinho da massa. Em um momento descontraído, o sócio majoritário do clube, Pedro Lourenço, conversou com Cássio a caminho do gramado, perguntando se a esposa do jogador já havia chegado e se ele estava feliz em Belo Horizonte. Lourenço celebrou a chegada de Cássio e a repercussão positiva em torno do novo reforço. Com a sua chegada, como a gente brincava na roça, o Cruzeiro voltou às paradas de sucesso, disse Pedrinho, complementando: "Você ficou em uma semana mais comentada do Brasil. Eu também estou muito feliz." Em um momento divertido, o goleiro Léo Aragão brincou com Rafa Silva sobre sua chuteira nova, prevendo que o atacante faria o gol da vitória. E não deu outra. Rafa Silva balançou as redes e garantiu os 3 pontos para o Cruzeiro. Outro fato interessante foi de que a vitória sobre a Universidade Católica de Quito na quinta-feira marcou a 5ª vitória consecutiva do Cruzeiro em 2024, um feito que não era visto há quase 2 anos. A última vez que a equipe celeste embalou uma sequência tão positiva foi no Campeonato Brasileiro Série B de 2022, quando emendou 9 vitórias, contando uma pela Copa do Brasil. Entre abril e junho daquele ano, o Cruzeiro dominou a Série B, vencendo Confiança 2-1, Vila Nova 2-0, Brasil de Pelotas 3-0, Criciúma 2-1, Chapecoense 1-0, Náutico 2-0, Operário 3-1, CRB 1-0 e Londrina 3-1, além do Atlético Goianiense 2-1, pela Copa do Brasil. Já em 2024, a sequência de triunfos começou no dia 19 de maio, com a vitória por 3-1 sobre o Vitória pela Série A. Em seguida vieram os triunfos por 3-0 sobre o Alianza Lima, Sul-Americana, 3-0 contra o Atlético Goianiense, Série A, 1-0 diante do União La Calera, Sul-Americana, e por fim, 1-0 sobre a Universidade Católica de Quito, Sul-Americana. O embalo celeste segue no domingo 2/6, quando o Cruzeiro visita o São Paulo no Morumbi, pela 7ª rodada do Brasileirão. A equipe celeste ocupa a 6ª posição na tabela, com 10 pontos conquistados em 5 jogos. Momento para acreditar, a fase positiva é um gás para o restante da temporada. A torcida celeste espera que o time mantenha o ritmo e busque voos mais altos nas 2 competições que disputa. E aí galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!